Fala, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma cobertura de provas aqui na Medway. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a queridíssima, tão disputada USP São Paulo. Para quem não me conhece, eu me chamo Ana Caroline, tenho residência em clínica médica aqui na USP São Paulo e atualmente sou residente de terapia intensiva também na USP São Paulo. Essa instituição, que é sonho de muitos de vocês que estão aí me assistindo, ela já foi também sonho de muitos dos nossos alunos aqui na Medway. E nos últimos anos a gente conta com inúmeras aprovações. Um dos maiores prazeres que eu sinto caminhando pelos corredores do HC é encontrar vocês e saber que vocês, enfim, foram aprovados, que a Medway contribuiu pelo menos um pouquinho com a conquista desses sonhos de vocês, certo? Em 2024, 40% das aprovações da USP São Paulo eram de alunos da Medway e a gente teve mais de 850 aprovações ao longo dos anos. Então vamos parar de enrolar, vamos falar como a clínica médica é explorada na tua prova. Classicamente, a USP tem um modelo de prova que é bastante variável. Todos os anos ela resolve lançar um edital diferente. Às vezes ela tem uma característica mais objetiva, às vezes discursiva, às vezes mista. O edital desse ano está falando sobre uma prova objetiva. Uma prova objetiva, longa, não só pelo número de questões, mas também por conter alguns enunciados bastante longos, com alternativas curtas e diretas, mas o enunciado com um caso clínico bastante extenso, que exige concentração, foco e treinamento, porque vai ser um diferencial na tua preparação, certo? Por conta disso, a gente tem um tempo curto de resolução das questões, tempo curto de resolução da prova, a gente tem que ir preparado para não acabar chutando questões que seriam teoricamente fáceis. Essa é uma prova bem elaborada, apesar de ter algumas questões polêmicas, classicamente e tradicionalmente os recursos são pouco aceitos, especialmente recurso para anulação ou ampliação de gabarito. Às vezes, se solta o gabarito errado, eles ainda vão lá e vão mudar, certo? E o mais importante é que você se mantenha sempre atento aos detalhes do enunciado. Cada informação não está ali à toa. Ela pode até ser uma pegadinha, algo para tentar te induzir ao erro, mas ela não é colocada ali à toa. Se ela está ali, você vai usar isso de substrato para responder a tua questão, certo? O lado bom é que, apesar de ser uma prova bem completa, com enunciados longos, ela não cobra conceitos aprofundados. Como assim, Ana? Eu acho que é uma das provas mais difíceis. Calma, quando eu digo não cobrar conceitos aprofundados, é que ela não fica cobrando o rodapé de livro. Você não precisa se prender em conceitos técnicos sem aplicabilidade prática, tipo, nossa, eu vou ficar decorando a epidemiologia, o percentual, a incidência daquele evento, a fisiopatologia, quais são os fatores de risco para aquela doença. Não, você precisa entender essas coisas, especialmente de maneira ampla, porque isso vai estar no teu caso clínico. Por exemplo, colocar um paciente com uma neoplasia que está na descrição do enunciado que ele era um tabagista. Você vai fazer essa associação pensando que o tabagismo é fator de risco para neoplasia. Mas a prova não te cobra explicitamente quais são os fatores de risco para tal neoplasia, certo? Uma outra peculiaridade da USP São Paulo, e que é uma característica muito forte da clínica médica, é que as imagens são muito frequentes. Mais de 50% da tua prova dos últimos 5 ou 6 anos é composta por imagem. E as imagens mais queridinhas são as imagens em dermato, especialmente achados clássicos de hanseníase e de alterações autoimunes, como o heliótropo da dermatopolimiosite. A gente também tem bastante exploração de eletro, e aí o destaque é sempre para FA, mas a USP São Paulo tem uma peculiaridade. É uma das únicas instituições que gosta bastante de cobrar a bradicardia. A imensa maioria das tuas provas explora muito mais TAC do que brad. A USP São Paulo explora os dois conceitos numa proporção bastante igual, certo? Um outro conceito que despenca bastante na clínica médica em USP São Paulo são avaliações de ultrassom pulmonar à beira-leito, famoso POCUS. Isso vale para avaliação cardíaca, isso vale para avaliação pulmonar, isso vale para avaliação de fluido
responsividade. E uma outra característica que também cai com bastante imagens na tua prova são temas em pneumointensivismo, seja ventilação mecânica, seja os achados do POCUS, que a gente já falou, características de curvas de capnografia, por exemplo. A gente tem que dominar não só esses temas, mas principalmente as imagens atreladas a eles, porque elas estão sendo cada vez mais exploradas na tua prova, certo? A característica da prova clínica é que ela é uma prova de raciocínio clínico, então tem enunciados longos, com bastante descrição dos sinais e sintomas do teu paciente, que deixa uma hipótese diagnóstica relativamente clara ou lógica e ele te pede o tratamento e a conduta. Ele não te entrega esse diagnóstico, nem te cobra explicitamente o diagnóstico, mas ele acaba te cobrando isso nas entrelinhas porque você precisa do diagnóstico para saber como tratar. A tentativa desse tipo de questão é não fazer aquele aluno só acertar o diagnóstico porque ele leu nas alternativas. Aqui ele tem que ter minimamente pensado naquela possibilidade para fazer a associação do tratamento proposto com o diagnóstico esperado da questão, certo? Além disso, é super importante que vocês estejam atentos aos detalhes, como eu falei, e saibam realizar interpretação de caso clínico. Excluir fatores confundidores, levar em consideração dicas e fatores fortalecedores daquela tua hipótese diagnóstica. Não se prendam em decorebas, em scores diagnósticos e scores classificatórios. Esse não é um clássico da USP São Paulo. Como eu disse, ele até pode te cobrar, mas muito mais colocando as características clínicas no enunciado e te ajudando a definir uma conduta do que cobrando explicitamente se a nota do teu doente foi 3 ou foi 4, por exemplo, certo? E existem algumas questões, geralmente 3 a 4 questões da clínica médica, que cobram diretamente o diagnóstico. Geralmente, quando eles cobram diretamente o diagnóstico, eles dão muita descrição no enunciado e eles usam questões que são chamadas doenças específicas, doenças características do especialista, que o médico generalista não vê muito. Então, doenças específicas da psiquiatria, transtornos de personalidade, por exemplo, doenças específicas da neurologia, então doença de Meniere, por exemplo, ou doenças específicas da reumatologia. Quando se está falando de um quadro clássico, onde não cabe ao generalista tratar e sim diagnosticar, é isso que a banca costuma explorar de vocês, certo? As questões são pouco diretas, os conceitos cobrados geralmente estão dentro de um quadro clínico. A USP São Paulo não vai te dizer assim: a respeito da doença X é correto afirmar. Não, é muito importante que você consiga explorar a sua capacidade lógica de interpretação de casos clínicos, certo? E aí a dica que vale revisar agora nessa reta final é que existem alguns temas atípicos para outras bancas, mas que a USP São Paulo gosta de cobrar. Por exemplo, a bradicardia que a gente já falou, cuidados paliativos, temas em psiquiatria são muito explorados nessa instituição, intoxicações medicamentosas e abuso de álcool e outras substâncias. E uma peculiaridade de pneumointensivismo, a USP São Paulo em 2021 cobrou 2 questões de assincronias. Esse não é o padrão, eu não recomendo que vocês se desesperem por assincronias, especialmente se você não sabe conceitos básicos de ventilação mecânica. Mas tenha em mente que se você entende ventilação mecânica e consegue ter isso como um diferencial, sempre existe a possibilidade de esse assunto ser explorado de novo, certo? Mas um tema que despenca na USP São Paulo todos os anos são os temas, na verdade, em neurologia. Cai tanto que a gente costuma falar que o Instituto Central ele deveria se chamar, na verdade, Instituto Neurológico. Nos últimos 5 anos, a gente já viu muitas questões de cefaleia, muitas questões de meningoencefalite, a queridinha é sempre meningoencefalite herpética com acometimento temporal, muitas questões de déficit neurológico, seja déficit neurológico focal, em sistema nervoso central, seja as síndromes medulares ou as síndromes de tronco, avaliação de alterações do tronco encefálico, especialmente reações pupilares, avaliação de tontura, se tem um componente periférico ou um componente central, vale reconhecer a escala, o score de Hintz, vale reconhecer a doença de Meniere, porque já foi cobrado na tua prova, e demências. Todas as demências que a gente vai citar aqui na aula hoje, elas já
foram exploradas na tua prova da USP São Paulo. E aí, já dei spoiler, o primeiro tema que eu quero revisar com vocês brevemente são justamente as demências. Demências são aquelas doenças em que, como eu falei para vocês, geralmente o tratamento é do especialista, mas o diagnóstico é do generalista. É por isso que a USP São Paulo cobra basicamente este quadro de vocês. Obviamente, vocês têm que complementar o lado contralateral, mas vocês já têm grandes chances de acertar a maioria das questões de demências da USP São Paulo, se vocês conseguirem preencher esse quadro com as associações de sinais e sintomas do teu paciente e a principal hipótese diagnóstica nesse contexto clínico, certo? Mas antes de falar de demência, a gente sempre precisa falar de uma alteração aguda do estado mental, mais precisamente chamada de delírio. O delírio, ele pode ser diagnosticado por uma ferramenta clínica desenvolvida em ambiente de terapia intensiva chamada de CAN-ICU. O que a gente faz no CAN? Primeiro, eu preciso de 2 critérios obrigatórios. Eu tenho que ter uma alteração aguda e eu preciso de que um paciente esteja com dificuldade de atenção. A partir desses 2 critérios obrigatórios, eu posso ter mais um dos 2 critérios subsequentes, que seria a alteração do nível de consciência, seja um paciente mais sonolento, seja um paciente mais agitado, ou um pensamento desorganizado, com alucinações e delírios. É importante frisar que eu vou pensar em delírio naquele paciente que vinha bem e de repente tem um quadro de demência aguda. Então, uma alteração aguda, com desatenção, com confusão, pensamento desorganizado, alteração do nível de consciência. Mas eu também vou pensar em delírio naquele paciente com quadro demencial, com uma piora súbita aguda. Então, se eu tenho um histórico de doença que é mais crônico, mais lentificado, de semanas a meses, e de repente meu paciente que tinha esse quadro demencial, a família relata que ele piorou nos últimos 2, 3 dias, nos últimos 5, 7 dias, opa, essa é uma alteração aguda e essa é uma característica importante, porque demência é fator de risco para desenvolvimento de delírio. Qualquer alteração neurológica de base, na verdade, já é fator de risco para desenvolvimento de delírio, certo? E aí, quando o assunto é USP São Paulo, eu preciso lembrar de alguns outros conceitos de delírio. O primeiro deles é que o delírio pode ser hiperativo ou misto. Então, eu tenho uma flutuação do status neurológico do meu paciente. Uma hora ele tá muito sonolento, às vezes eu acho que nem tá protegendo via aérea, que eu vou ter que entubar. Outra hora ele tá mega agitado e eu tô pensando em utilizar qualquer substância farmacológica ou qualquer medida não farmacológica para conter a agitação desse meu paciente. É importante também que eu saiba reconhecer os fatores de risco e as causas de delírio. Não porque a USP vai me cobrar explicitamente, é fator de risco para delírio, mas porque a partir de um paciente com um quadro de delírio, eu tenho que lembrar que a demência é sim um fator de risco, então não é excludente o fato. E frequentemente a USP confunde, mistura esses conceitos, tá? Então coloca um paciente com um quadro mais arrastado, com intercorrência aguda e ela te pergunta se isso faz parte da doença crônica arrastada ou se o que você tá vendo é esse quadro agudo. E obviamente, na maioria desses casos, o que ela quer te cobrar é essa alteração aguda, o delírio, certo? E eu tenho que pensar que existem fatores desencadeantes, como distúrbios hidroeletrolíticos, infecções e desconfortos de maneira geral. Então, teu paciente pode estar sentindo dor, teu paciente pode estar constipado, pode ter um bexigoma. Qualquer alteração que foge do basal pode justificar a abertura de um quadro de delírio. E isso é importante porque, frequentemente, na tua prova, o gabarito vai ser simplesmente investigar a etiologia, certo? E aí, lembrar que no delírio, especialmente no delírio hiperativo, o meu objetivo é evitar a contenção mecânica, porque ela pode piorar o delírio, mas sempre que ela for necessária, ou seja, se tiver risco de auto e heteroagressão, do paciente se agredir ou agredir alguém da equipe, aí sim eu vou considerar a contenção mecânica, mas nesse caso com medicação antipsicótica associada. E o tratamento de primeira linha, mais bem estudado, com maior segurança para esse fim, seria o Aldol. Dá para usar outros antipsicóticos, como a risperidona, a quetiapina, mas o tratamento, na maioria dos casos, vai ser feito
com o Aldon, certo? Agora sim, estudado o delírio, lembrando que é um quadro agudo, eu vou passar quais são as palavras, os conceitos chaves relacionados com cada um dos quadros demenciais, começando pela demência de maior prevalência na nossa população, que é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela é definida por um declínio cognitivo, especialmente com acometimento da memória. O paciente se apresenta com uma amnésia anterógrada. Ele tem dificuldade de lembrar de coisas recentes, mas pelo menos no começo da doença, ele consegue lembrar de fatos mais tardios. E com o passar, com a progressão da doença, que ele começa a ter comprometimento das funções executivas. O diagnóstico é majoritariamente clínico, mas eu posso utilizar alguns exames de imagem, alguns exames complementares que corroboram com essa hipótese diagnóstica. Por exemplo, numa ressonância, eu costumo ver uma hipotrofia ou uma atrofia inicial, principalmente da região do hipocampo, que é a região responsável pela memória. O tratamento é basicamente sintomático. Estão sendo estudadas algumas medicações e cada vez mais os resultados são mais promissores para evitar a progressão da doença, mas eu não consigo curá-la. Esses sintomáticos podem ser feitos, por exemplo, com anticolinesterásicos, como a donepezila, e em casos refratários a gente pode considerar o uso de memantina ou até essas terapias mais específicas que estão sendo estudadas, como o anti-amiloide, aducanumab, especialmente para quadros mais iniciais, para prolongar, para postergar aí a evolução da doença, certo? Na tua prova, até que a banca te deixe muito claro o contrário, todo quadro demencial arrastado, não agudo, você vai pensar em Alzheimer. Você só vai pensar em outras condições clínicas se o enunciado trouxer outras características além do declínio cognitivo puro. Por exemplo, na demência vascular, o que eu tenho principalmente é um declínio de funções executivas. O meu prejuízo não é majoritariamente na memória. E em caso de demência vascular, o que eu tenho é uma lesão de microvasos. Então eu começo a ter, por exemplo, microhemorragias, uma angiopatia amiloide, ou eu posso ter um acometimento de grandes vasos, uma isquemia de território vascular, o paciente que teve um AVC isquêmico prévio, por exemplo. Se a minha demência vascular é secundária a um AVC isquêmico prévio, o que eu costumo ver é que meu paciente tem déficit focal. Por conta disso, ele tem prejuízo de função executiva e, além disso, ele tem uma manifestação clínica em degraus. Então, ele estava bem, de repente teve um insulto, como um AVC, e ele piora. Aí, de repente, ele faz outro micro AVC, outro evento vascular e piora de novo, ou tem um insulto agudo, por exemplo, um processo infeccioso, alguma coisa que piora a função cognitiva de um paciente idoso de maneira geral, e esse paciente exacerba esse declínio cognitivo, esse declínio executivo que ele já tinha de base, certo? Além disso, eu vou pensar na demência vascular naquele paciente de alto risco cardiovascular, então que tem todos os fatores de risco para ter infarto, todos os fatores de risco para ter um AVC, diabético, hipertenso, dislipidêmico e assim sucessivamente, certo? Lembrando que a presença de fator de risco cardiovascular não exclui uma hipótese diagnóstica de Alzheimer, por exemplo, que isso já foi pegadinho em prova de R+, da USP São Paulo. Só que a presença desses fatores de risco tende a te induzir a pensar em causas vasculares, certo? O tratamento, nesse caso, é controle de comorbidade para evitar novos insultos, para evitar queda, novo declínio cognitivo em degraus, certo? Um outro diagnóstico diferencial para a síndrome demencial que a gente tem que ter em mente é o Parkinson, ou melhor, o parkinsonismo. No quadro clássico da doença de Parkinson, inicialmente eu não costumo ter um declínio cognitivo, um quadro demencial. Eu tenho muito mais alteração motora. Esse paciente se apresenta com lentidão de movimentação, bradicinesia, com tremor, especialmente tremor de extremidades, que pode ser assimétrico e piora quando eu tenho piora no repouso, ele acaba sendo um pouco melhorando, né, quando o paciente tem intenção de fazer algum tipo de movimento, associada a uma rigidez, que é descrita classicamente como rigidez em roda dentada. Eu tento abrir as articulações do meu doente e elas vão
com determinada pausa. E o paciente pode apresentar ainda alguns outros achados, por exemplo, instabilidade postural, tem a tendência a andar mais encurvado, com uma hipomimia, então redução da mímica facial, e micrografia, uma escrita mais pequenininha, certo? Mas o mais importante é que de todos esses conceitos que eu falei, a gente não está tendo prejuízo cognitivo, certo? A doença de Parkinson, para ela dar prejuízo cognitivo, eu vou pensar nisso mais no avançar da minha doença. Mas frequentemente o Parkinson aparece na tua prova como diagnóstico diferencial dos quadros demenciais, e é por isso que a gente discute eles aqui, certo? Para diagnóstico de doença de Parkinson, primeiro eu tenho que excluir parkinsonismo secundário, parkinsonismo medicamentoso, por exemplo. Depois, a gente fechando realmente o tratamento, o diagnóstico, meu tratamento proposto vai ser com utilização de levodopa ou com agonistas dopaminérgicos, já que o que está faltando para esse paciente é dopamina, certo? E aí, juntando os conceitos de Parkinson e Alzheimer, a gente chega na demência por corpus de Levy. Na tua prova, você vai pensar na demência por corpus de Levy quando você vê um paciente com achados clínicos motores de Parkinson, mas com declínio cognitivo associado. Além disso, o paciente se apresenta com alucinações visuais e uma história, um curso de doença flutuante ao longo do tempo. Tem dia que ele tá bem, tem dia que ele tá mal. A partir da junção desses sintomas, eu tenho que pensar na demência por corpus de Levy. Um outro achado que já apareceu na prova de R+, também da USP São Paulo, é falar que esses doentes tendem a ter uma hipersensibilidade aos neurolépticos. Então, você abre um quadro de parkinsonismo-like, por exemplo, você começa a dar levodopa e o teu paciente piora. Ele não só não melhora, como ele piora. Então lembra, parkinsonismo com declínio cognitivo, com Alzheimer importante, alucinações e curso flutuante, eu vou pensar na demência por corpus de Levy. O tratamento também é sintomático e costuma ser realizado com anticolinesterásicos. A maioria dos estudos acaba sendo com rivastigmina, certo? Um outro quadro demencial que a gente tem que ter como diagnóstico diferencial é a hidrocefalia de pressão normal. Na hidrocefalia de pressão normal, como o próprio nome sugere, eu tenho um aumento tenho uma hidrocefalia, né, um aumento dos ventrículos do sistema nervoso central, mas quando eu meço a pressão de abertura, ela não está alterada. Clinicamente, esse paciente se apresenta com 3 achados principais: declínio cognitivo, caracterizando a demência, marcha instável, atáxica, uma marcha aberta, geralmente por desequilíbrio, e incontinência urinária. Falou de declínio cognitivo, alteração de marcha, alteração urinária, a gente tem que pensar em hidrocefalia de pressão normal. O meu diagnóstico vai ser feito através de uma tomografia, que vai mostrar uma hidrocefalia, então o índice de Evans de 0,3. O índice de Evans mostra que a distância dos ventrículos corresponde a mais do que 30% da distância de cada uma das calotas cranianas, né, de cada uma das calotas parietais. E além disso, ele é realizado através do TAP teste, porque a tomo mostra que tem uma hidrocefalia. O TAP teste mostra que após a retirada de cerca de 30 a 40 ml de líquor, com a pressão de abertura normal, eu tenho melhora clínica dos meus doentes. A partir da confirmação, eu vou para o meu tratamento definitivo com uma DVP. É muito importante que eu pense na hidrocefalia de pressão normal, porque especialmente se ela for tratada precocemente, eu posso reverter completamente o quadro demencial do meu doente, certo? E para finalizar, a gente precisa discutir um pouquinho também sobre a demência frontotemporal. A demência frontotemporal tem algumas variantes, especialmente variantes semânticas que causam afasia, mas o clássico da tua prova é cair com alteração de comportamento. Então esse paciente se apresenta desinibido, ele pode ter ainda uma apatia, um embotamento afetivo com perda de empatia, além de hiperoralidade, então começa a falar palavrão, e compulsividade alimentar, compulsividade por bebida, por exemplo. Mas o que chama mais atenção na tua descrição do caso clínico é justamente a desinibição, a mudança de comportamento sem pensamento, com comprometimento ético-moral, digamos assim. Então é um idosinho que a vida inteira fez tudo bem,
não teve nenhum problema e agora está começando a assediar os funcionários, por exemplo. Ou a vida inteira não teve nenhum problema, agora está começando a ser agressivo, está tendo uma mudança comportamental com a família. Isso caracteriza a demência frontotemporal. O diagnóstico vai ser dado não só pelos achados clínicos, mas por uma alteração nos exames de imagem. Então a gente vê uma neuroimagem sugestiva quando eu tenho uma atrofia cortical frontotemporal, certo? Fechando isso, a gente finaliza lá o nosso quadro, que é o que mais cai na tua prova. Então, todas as vezes que eu ver um quadro agudo, com desatenção, podendo ter alteração de nível de consciência ou pensamento desorganizado, eu vou pensar em delírio. Todas as vezes que eu tenho um declínio cognitivo, mas sem prejuízo funcional, eu digo que isso é um declínio cognitivo leve e não um quadro demencial. Não falei esse conceito para vocês até agora, mas ele já caiu na prova da USP São Paulo e é super importante. Agora, todas as vezes que eu tenho um declínio cognitivo associado a um prejuízo funcional, aí sim eu digo que eu tenho um quadro demencial e vão ser os outros achados que vão me diagnosticar no sobrenome dessa demência. Então, se eu tenho acometimento principalmente de memória, eu penso em Alzheimer. Se eu tenho um déficit focal, o aumento do risco cardiovascular e especialmente um prejuízo de função executiva tipicamente descrito como em degraus, eu vou pensar numa demência vascular. Se eu tenho mais alterações motoras, sem prejuízo cognitivo, com tremor, bradicinesia, rigidez em roda dentada, tremor principalmente de repouso, alteração, instabilidade postural, eu vou pensar no parkinsonismo, não necessariamente na doença de Parkinson. Eu sempre tenho que descartar parkinsonismo secundário. Agora, se eu tenho paciente que parece um quadro de Parkinson, mas junto tem um Alzheimer, e junto disso ele tá com curso flutuante e apresenta alucinações, eu tenho que pensar em demências por corpus de Levy. E aquele paciente que tem uma mudança comportamental, principalmente de hiperoralidade e desinibição, eu vou lembrar da demência frontotemporal, bem como o paciente que, além do declínio cognitivo, tem alteração de marcha táxica e incontinência urinária, eu vou pensar na hidrocefalia de pressão normal, diagnóstico tomográfico e através da realização do TEP-teste com melhora satisfatória após a realização da DVP, certo? Vamos ver como esses conceitos caem na tua prova? Eu não trouxe nenhuma questão que explora especificamente cada uma dessas demências, porque eu quero que vocês façam isso usando as provas antigas. Observa como o conceito cobrado é justamente o diagnóstico. As questões mais difíceis vão ser as questões que exploram o raciocínio clínico para além do diagnóstico. Por exemplo, essa questão, com um enunciado bem extenso, típico da USP São Paulo, que traz uma mulher de 66 anos de idade com antecedente de obesidade grau 3 de osteoartrose grave de joelhos. Ela foi levada no pronto-socorro por quadro de desorientação temporoespacial e confusão mental com períodos de agitação há 3 dias, com piora hoje. Isso é um quadro agudo, isso é um delírio. Ela faz uso frequente de medicações para dores nos joelhos, porém os familiares não sabem referir. Será que é opioide? Será que é um anti-inflamatório que pode trazer prejuízo para a função renal, por exemplo? Será que é um opioide que pode trazer constipação, pode causar um bexigoma e isso está alterando o status neurológico da tua paciente? Bom, no exame clínico, ela está em regular estado geral, desidratada, febril, agitada, não colaborativa, PA ok, frequência cardíaca levemente taquicárdica, levemente taquipneica, febril, sem déficit neurológicos focais, sem sinais meníngeos. Isso é importante. Alteração aguda de estado mental com febre, eu tenho que pensar como diagnóstico diferencial em meningite. Abdômen globoso, palpação de massa em hipogastro com intensa dor, a extensão, a palpação pela paciente, mas sem sinais de peritonite. O restante do exame clínico não tinha alterações e a glicemia capilar de 140. Também toda alteração neurológica eu tenho que considerar como diagnóstico diferencial, hiper e principalmente hipoglicemias, certo? Dito isso, a banca me pergunta qual a alternativa que traz o conjunto de medidas diagnósticas e terapêuticas iniciais para o quadro agudo da minha paciente. Então, eu tenho que pensar no diagnóstico diferencial de delírio. E isso, a banca em nenhum momento me cobrou quais são as causas de delírio, mas eu tenho uma paciente em delírio com um quadro provável infeccioso, certo? Então, eu vou olhar nas alternativas e vou pensar o que está me remetendo a uma provável infecção. Vamos de baixo para cima. Olha só, ultrassom de abdômen pélvico, coleta de hemograma e lactato, fazer risperidona em paracetamol,
Por que eu quero uma ultrassom de abdômen e pelve? Putz, ela tinha uma massa palpável hipogastro, com dor. Tudo bem, talvez o ultrassom pode me ajudar, mas o que o hemograma e o que o lactato vão me ajudar neste momento? O hemograma vai falar mais a favor de infecção ou não. O lactato seria pertinente para avaliação de uma paciente séptica com risco de evolução, se eu estivesse pensando aí numa chance de ela evoluir para um choque séptico. Mas essa não é a minha principal preocupação nesse momento. E ela me pede as medidas diagnósticas e terapêuticas iniciais. A letra C fala de tomo de abdômen e pelve, beleza? Também me ajuda a entender o que é aquela massa palpável e também fala da coleta de hemograma e de lactato. E ela usa para tratamento outro antitérmico e o aldol ou haloperidol como antipsicótico para controle de agitação. A letra B, ela fala de um tomo de crânio com contraste, beleza, um quadro de delírio. A tomo de crânio pode sim ser benéfica para ajudar a descartar outras complicações focais, mas ela não tem nenhum déficit neurológico focal e ela está febril. Muito provavelmente isso é secundário a um processo infeccioso ou até mesmo ao uso de medicações que a paciente tinha feito, certo? E aí a letra A fala de passagem de sonda vesical de alívio, coleta de urina tipo 1 e urocultura com quetiapina e dipirona. Olhando para as alternativas, eu já sei que eu não tenho a pretensão de marcar a tomo de crânio, porque apesar de sim, ela poder ser importante no quadro de delírio, a minha principal hipótese diagnóstica não é um evento, alguma coisa acontecendo na cabeça, e sim uma manifestação, uma alteração neurológica aguda secundária a um processo infeccioso ou alguma outra coisa que está acontecendo com essa minha paciente. Aí eu tenho que lembrar que o delírio pode acontecer por infecções, por distúrbios hidroeletrolíticos, por uma piora, um insulto numa paciente já demenciada, ou qualquer coisa que cause desconforto no meu doente, como dor. Ela tinha dor e fazia analgésico por conta disso que a gente não sabe qual é. Constipação, bexigoma. Lembra que eu palpei uma massa em região pélvica. Isso que eu palpei na região pélvica pode muito bem ser um bexigoma. Então está bem indicada a passagem de sonda de alívio com coleta de urina do tipo 1 e urocultura. Por quê? Eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica e não só fazer tratamento dessa doente. Apesar do hemograma, sim, ele vai me reforçar maior probabilidade de infecção, mas ele não me ajuda a documentar qual é a infecção que pode acontecer com essa paciente, certo? Lembra que para controle de agitação com risco de auto ou heteroagressão eu posso utilizar os antipsicóticos. Antipsicótico de primeira geração, como Aldol, ou de segunda geração, como a risperidona, quetiapina. Então o restante de todas as outras alternativas estavam adequadas, certo? Essas são as questões de quadro demencial, delírio, que tendem a ser mais complexas, porque elas exigem uma experiência prática de vocês muito além da certeza diagnóstica do que está acontecendo com a doente, certo? Vamos passar para o segundo tema, então? O outro tema que eu trouxe aqui para discutir com vocês são as bradiarritmias, ou bradicardias. Isso porque essa é uma peculiaridade da USP São Paulo, junto com os quadros demenciais. A maioria das instituições não cobre esse tema, foca muito mais nas taquiarritmias, certo? Quando eu falo de bradiarritmias, um conceito que a gente precisa dominar são os bloqueios atrioventriculares. Eu posso ter uma bradicardia sinusal, com uma onda P precedendo o QRS, que não traz nenhuma repercussão para o meu doente, mas são os bloqueios atrioventriculares que mais aparecem na tua prova e que mais causam desconforto no médico assistente. Por quê? Primeiro, eu tenho os bloqueios de comportamento benigno, ou seja, que eles respondem bem à atropina. E eu tenho os bloqueios de comportamento maligno, que não respondem à atropina, e na maioria dos casos eu tenho indicação de passagem de um marca-passo, exceto se for algo reversível. Esse marca-passo pode ser transcutâneo, transvenoso ou mesmo definitivo, certo? Como bloqueios benignos, eu tenho os bloqueios chamados de suprarricianos, acima do feixe de Rhis. É o BAV de primeiro grau e o BAV de segundo grau Morbitz tipo 1. Já os bloqueios malignos são o BAV de segundo grau Morbitz tipo 2, o BAV 2 para 1 e os BAVTs, assim como os ditos BAVs avançados, que são BAVs de segundo grau 3 para 1, 4 para 1, que tem um comportamento previsível,
mas que ao mesmo tempo eles têm um comportamento também maligno, certo? Bom, vamos definir cada um desses bloqueios, começando pelo BAV de primeiro grau. No bloqueio atrioventricular de primeiro grau, o que a gente tem é um alargamento do PR. Minha distância entre o início da onda P e o complexo QRS é maior do que 5 quadradinhos, ou 200 milissegundos. Nunca bloqueia, ou seja, a onda P sempre vai ser sucedida por um complexo QRS. Por conta disso, ele é dito benigno. Nos pacientes assintomáticos, a gente não faz nada, a gente tem que acompanhar ao longo do tempo. Nos pacientes sintomáticos, eu posso fazer atropina para aumentar a frequência cardíaca e diminuir a sintomatologia desse teu paciente, certo? Um outro bloqueio atrioventricular também benigno é o BAV de segundo grau, MOBITS tipo 1. Aquele que a gente sempre diz, né? Quem avisa, amigo é. O bloqueio de segundo grau MOBITS tipo 1 também é chamado de fenômeno de Wenckebach. Por quê? Porque o PR vem alargando até que ele bloqueia. Ele te avisa que vai bloquear. Olha só na imagem, o PR normal, de repente eu começo a ter um PR maior do que 5 quadradinhos, até que eu tenho uma onda P que não conduz. De novo, esse é um bloqueio também benigno. Nos pacientes assintomáticos, eu não faço absolutamente nada. Eu posso retirar o fator causal, por exemplo, um beta-bloqueador. Já nos pacientes sintomáticos, a gente pode fazer a atropina, certo? A partir daí, a gente começa a discutir os bloqueios atrioventriculares malignos. Por exemplo, o BAV de segundo grau, MOBITS tipo 2. O que acontece? No BAV de segundo grau, eu vou ter um bloqueio. No MOBITS tipo 1, ele me avisa, ele vai alargando e avisa. Aqui não. Aqui o PR é sempre constante e tipicamente normal, mas também pode ser alterado, e de repente ele bloqueia. E bloqueia sem avisar. Ó, PR normal, uma onda P sozinha bloqueada. Ele sempre é indicativo de patologias. Existe algum dano estrutural no teu feixe de His. Pode ser por doença isquêmica, por doença de Chagas, por uma cardiopatia estrutural, uma doença degenerativa, mas ele sempre indica uma patologia, certo? E o tratamento nesses casos é com marca-passo. Não precisa necessariamente ser um marca-passo passado na urgência. Você pode encaminhar esse paciente para a passagem de um marca-passo definitivo, mas o tratamento é com marca-passo, certo? Depois disso, a gente fala dos bloqueios específicos. Como assim? Bloqueio 2:1, bloqueio 3:1, 4:1 e assim sucessivamente. Classicamente, esses bloqueios são estudados como BAVs de segundo grau, mas não necessariamente são de segundo grau. O que acontece? No BAV de segundo grau 2:1, o que eu tenho é que uma onda P conduz, outra não. Uma P conduz, outra não. O problema é que essa que conduz pode estar avisando que a outra não vai conduzir. Ou seja, isso pode ser um BAV de segundo grau, MOBITS tipo 1. Agora, essa que para subitamente com a outra conduzindo pode ser uma pausa sem avisar. Ou seja, pode ser um BAV de segundo grau, MOBITS tipo 2, aquele que é maligno, que não te avisa. Isso é só uma coincidência, o fato de a cada 2 ele bloqueia uma. Mas além disso, esse tipo de BAV 2:1, ele também pode ser, na verdade, um BAVT. Você tem as ondas P's, que estão dissociadas, e os QRS que estão dissociados dessas ondas P's, mas que quando a gente olha, por exemplo, ó, a distância da onda P, a distância entre cada onda P é igual, né? E a distância dos complexos QRS entre eles também são iguais. Pode ser só uma coincidência que uma onda P parece conduzir e a outra não. Uma parece conduzir, outra não. Talvez nenhuma delas está conduzindo. Ou seja, para eu diferenciar se um BAV do tipo 2:1, ele é um segundo grau MOBITS tipo 1, um segundo grau MOBITS tipo 2, ou ainda mais raramente um BAVT, eu preciso de um estudo eletrofisiológico, certo?
Agora, se eu tenho um bloqueio maior do que 2:1, então se ele começa a ser 3:1, 4:1, aí não, eu digo que é um bloqueio avançado, e bloqueio avançado é sempre maligno, certo? O tratamento, nesses casos, especialmente se eu confirmar que é um MOBIT tipo 2 ou um BAVT, vai ser com a passagem de marca-passo, certo? E aí, para finalizar, a gente tem o BAVT, ou bloqueio de terceiro grau. O que é isso? Já dei um spoiler falando aí dos bloqueios avançados, mas o que eu preciso saber é que no BAVT eu tenho uma completa dissociação entre a onda P e o complexo QRS. Então, as ondas P são equidistantes entre si, os complexos QRS são equidistantes entre si, mas eles não se conversam, porque o átrio não é capaz de conduzir nenhum estímulo para o ventrículo. Então, ó, equidistante, as ondas P, os mesmos traçados azulzinhos, e o complexo QRS também é equidistante entre si, certo? O BAVT é sempre maligno e ele pode ser congênito ou adquirido. Adquirido geralmente por alguma cardiopatia e estrutural, então doença de Chagas, doença isquêmica, uma degeneração do NOAV, mas ele também pode acontecer secundário ao uso de determinados medicamentos, por exemplo, antidepressivos tricíclicos. O tratamento, nesse caso, vai ser sempre a passagem de marca-passo, certo? Bom, Ana, e como que eu vou saber se eu tenho que passar o marca-passo agora ou se eu posso referenciar para o especialista? O segredo sempre está na estabilidade hemodinâmica do teu doente. Então, o algoritmo do ACLS já fala isso pra gente. Primeiro, eu vou diagnosticar que tem uma bradicardia quando a minha frequência cardíaca estiver abaixo de 50. Esse é um paciente potencialmente grave, eu sempre vou mover ele para uma sala de emergência, para um ambiente de terapia intensiva, um ambiente monitorizado. Eu preciso monitorizar, garantir a oxigenação se o paciente estiver hipoxêmico, pegar acesso venoso e considerar a coleta de alguns exames. Eu sempre tenho que procurar uma etiologia, pode ser hipoxemia, pode ser intoxicação por beta-bloqueador, pode ser o uso de outras medicações. Se o teu paciente não tem sinais de instabilidade hemodinâmica, eu não faço nada, porque eu posso só piorar as coisas. Então eu espero, aguardo a avaliação do meu especialista. Agora, se teu paciente tem dor torácica de característica anginosa, se teu paciente tem edema agudo pulmonar cursando com dispneia por baixa contratilidade cardíaca, se teu paciente está hipotenso, ou se teu paciente tem algum rebaixamento do nível de consciência secundário a uma hipoperfusão do sistema nervoso central, opa, esses são critérios de instabilidade, aí eu vou considerar um tratamento medicamentoso e ou com uso de marca-passo. Como assim? Eu sempre vou tentar utilizar atropina EV 1 mg a cada 3, 5 minutos, com um máximo de 3 tentativas e vou avaliar se foi eficaz ou não. Se é eficaz em melhorar a sintomatologia do teu doente ou até em melhorar o ritmo cardíaco do teu doente, você aguarda o especialista. Se não for eficaz, você vai considerar medicações de infusão contínua ou marca-passo. Ana, mas mesmo nos bloqueios atrioventriculares dito malignos? Sim, a chance deles responderem é muito baixa, mas a chance de um evento adverso pela administração da atropina também é baixa. Então a gente tenta como mecanismo de tentar compensar o teu doente mesmo. Obviamente, se existir muitos sinais de instabilidade e você estiver diante de um BAVT, por exemplo, na mesma medida em que você vai fazendo a atropina, você já vai passar para o próximo passo, porque você sabe que a chance desse teu doente não responder a essa medida é muito alta. E qual o próximo passo? Primeiro, passagem do marca-passo, inicialmente transcutâneo, pode ser um marca-passo transvenoso também, para aguardar o especialista, ou realização de dopamina ou adrenalina na tentativa de aumentar a frequência cardíaca desse teu doente, certo? Lembrando que a dose de dopamina é uma dose mais baixa, porque eu quero o efeito cronotrópico e não o efeito vasopressor, certo? De novo, se isso tiver sido efetivo, eu aguardo o especialista. Se isso não for efetivo, a gente tem que passar um marca-passo transvenoso ou acionar com urgência o especialista, porque esse paciente tem alto risco de morte súbita, certo? Como que a USP São Paulo cobra as questões de bradicardia? Ela cobra que vocês saibam basicamente
reconhecer o padrão eletrocardiográfico. Então, viu um eletro, observa sempre a frequência cardíaca do teu doente, certo? É um eletro com a frequência cardíaca aumentada? Provavelmente é uma questão de taquiarritmia. É um eletro com frequência cardíaca diminuída? Provavelmente é uma questão de bradiarritmia. Frequência cardíaca normal? Provavelmente vai ser uma questão de infarto ou de intoxicação medicamentosa ou de distúrbios hidroeletrolíticos ou ainda de repercussões eletrocardiográficas de outras doenças. Por exemplo, S1Q3T3 no TEP, certo? Mas sempre na tua prova, olha para a frequência cardíaca e aí vai pronunciado com maior tranquilidade. Aqui você tem um paciente de 50 anos, hipertenso, em uso de propranolol, então beta-bloqueador, que procura unidade de pronto atendimento por palpitação há uma semana. O exame clínico é normal, ele tem uma frequência cardíaca de 56 e o eletro realizado na unidade de saúde está representado abaixo. A banca pergunta qual o ritmo cardíaco mostrado no eletrocardiograma, se é um BAV de segundo grau, se é uma bradicardia sinusal, se é um BAV de primeiro grau. Todas as vezes que eu vou olhar para o ritmo cardíaco, o meu objetivo principal é olhar para o D2 longo. Aqui, tudo que eu tenho é um D2 longo, eu não tenho outras derivações. Então, já me fala mais a favor de pensar que eu estou falando de algum distúrbio de condução, certo? Quando a gente olha para o meu D2, olha só, observa que tem uma onda P precedendo um QRS, uma onda P precedendo o QRS e de novo precedendo o QRS, todas com um intervalo PR regular. Ele não está espaçando, mas de repente você tem uma onda P que não conduz. Essa onda P bloqueada subitamente caracteriza um BAV de segundo grau, MOBIT tipo 2. Eu não tenho fenômeno de Wenckebach, eu não estou avisando que está parando, certo? Na época dessa prova, alguns alunos compararam esse traçado eletrocardiográfico com os de cima e acharam que estava dissociado, porque não coincidia um QRS com o outro. A dissociação não é isso. A dissociação é as ondas P's com intervalo regulares entre si, o QRS com intervalos regulares entre si, mas os dois não conversando. Ou seja, você pode ter uma P dentro de um QRS em cima de uma P, a distância, o PR vai estar totalmente misturado, porque não tem um padrão. Não existe comunicação do nó atrioventricular com o nó sinusal, certo? Dito isso, aqui a gente não pode confundir com a existência de uma dissociação. O que eu estou vendo é uma onda P precedendo sempre um QRS que subitamente causa um bloqueio. Olhando as alternativas, não é bradicardia sinusal, porque bradicardia sinusal eu teria que ter P precedendo todos os QRS e sem nenhum bloqueio. Não é um BAV de primeiro grau, porque BAV de primeiro grau também não tem nenhum bloqueio, que eu tenho um aumento de um PR. Não é um BAV de segundo grau MOBIT tipo 1, porque ninguém me avisou. Esse caso é um BAV de segundo grau, MOBIT tipo 2, certo? E assim a gente finaliza o segundo tema de revisão e eu quero passar para vocês para o terceiro tema que também é muito queridinho na USP São Paulo, artrites. Você vai ver que eu vou revisar brevemente todas as artropatias que já caíram na USP São Paulo e eu praticamente vou revisar todas as artrites que existem, digamos assim. Óbvio que tem artrites associadas a outras doenças, mas as artrites puramente, digamos assim, as doenças que a gente estuda dentro do tema, do foco artrites, a USP já cobrou. Então é um tema queridinho, a USP cobra conduta, a USP cobra tratamento como conceitos diferenciais, porque o tratamento pode ser só medicamentoso, a conduta pode envolver, por exemplo, a necessidade de uma drenagem, cobra achados de descrição clínica e coloca pegadinhas, como por exemplo, alergia a um dos tratamentos propostos. Qual é o tratamento secundário para esse doente, certo? Então vamos começar pela gota. Eu vou pensar que eu estou diante de um quadro de gota quando a banca me descreve um homem de meia idade, classicamente com um comportamento social de etilismo e ingesta proteica bastante elevada, mas isso nem sempre aparece na tua prova. Habitualmente ele tem ácido úrico elevado, mas isso também não é uma obrigação, que se apresenta com uma monoartrite distal em membros inferiores. Na maioria dos casos, uma podagra, então acometimento do hálux, mas não
exclusivamente. Pensa que a gota ela tende a se manifestar mais nas articulações mais distais porque elas são mais frias. Isso favorece a precipitação de cristais. Mas já caiu na USP São Paulo um paciente com uma gota de joelho em que no enunciado ele descreve que ele já tinha tido isso antes outras vezes, mas no hálux, certo? A famosa podagra, que é o quadro clínico mais clássico da gota. Além disso, eu posso ter depósitos desses cristais em estruturas tendíneas ou sobre essas articulações, formando os tofos glotosos, que habitualmente não são dolorosos, certo? O diagnóstico confirmatório vai ser dado a partir de uma artrocentese com a identificação de cristais em formato de agulha, com birrefringência negativa na luz polarizada. E o tratamento depende se é uma fase aguda ou uma fase crônica. Na fase aguda, o meu tratamento é abortivo, eu vou usar anti-inflamatórios. E naqueles pacientes com alguma contraindicação ao uso de anti-inflamatório, por exemplo, alergia, eu vou utilizar anti-inflamatório não esteroidal, como o corticoide, e vou utilizar um inibidor da divisão celular de leucócitos, a colchicina, para reduzir a inflamação local, certo? Lembra da colchicina porque ela já caiu na prova da USP em contexto de contraindicação ao uso do anti-inflamatório, certo? E naqueles casos crônicos, para evitar a recidiva da crise de gota, a gente vai usar um agente hiporicemiante como o halopurinol. Lembrando que o halopurinol ele pode sim ser iniciado na fase aguda, mas o objetivo não é tratar a doença aguda, e sim prevenir recidivas. Em geral, existe essa orientação de iniciar na fase aguda porque aumenta a adesão do teu doente, já que o uso, a introdução do halopurinol pode alterar o nível sérico de ácido úrico e precipitar uma crise de gota. Falando em alteração de nível sérico de ácido úrico, lembra dos diuréticos tiazídicos, que também têm esse efeito e também tem uma contraindicação relativa a serem utilizados nesses pacientes, certo? A outra artrite que a gente precisa falar é a artrite séptica não gonocócica. Qual a diferença das duas? Então, na artrite séptica, eu tenho uma bactéria ou qualquer outro agente, mas na maioria dos casos uma bactéria, ocupando o espaço intraarticular. A gente divide em duas doenças clássicas porque elas têm manifestações clínicas diferentes. A artrite séptica não gonocócica, ela tende a ter um quadro mais hiperagudo, cursando com bastante toxemia e, classicamente, o paciente tem fatores de risco que justificam a entrada de micro-organismos na corrente sanguínea, já que a principal fonte para a ocorrência dessa artrite séptica é a embolização hematogênica. Pode ser inoculação local também, após uma queda, por exemplo, com exposição óssea ou qualquer coisa do tipo, mas ela também pode acontecer, e na maioria dos casos é disseminação hematogênica. Então eu vou pensar em paciente que tem algo para endocardite, paciente que tem alguma prótese, que faz uso de drogas injetáveis. Classicamente, essa é uma doença que acomete uma única articulação, eu tenho uma monoartrite, mas isso não é exclusivo. O principal agente associado à artrite séptica não gonocócica é o Staphylo aureus. Então, durante a microscopia, o que eu vou observar são cocos gram-positivos. Mas esse não é o único agente, você pode ter outros agentes envolvidos, certo? O teu objetivo, nesse caso, vai ser sempre fazer uma artrocentese diante de uma monoartrite aguda, especialmente com esses achados clínicos, para estabelecer o diagnóstico e, mais do que isso, para efetuar um tratamento. Uma artrite séptica não gonocócica nada mais é do que um foco fechado. Então, a punção não é só diagnóstica, ela também é terapêutica. O ideal é lavar essa articulação em centro cirúrgico, não só realizar essa drenagem, mas essa drenagem também é necessária, porque senão o antibiótico não consegue agir no local, certo? E na artrocentese diagnóstica, o que a gente vai identificar? Um líquido de aspecto turvo, com alta celularidade e as custas predominantemente de polimorfonucleares, com uma glicose bastante consumida, pode ter proteínas elevadas e o GRAM tende a ser bem específico, então quando a gente acha, provavelmente aquele realmente é um agente, mas baixo valor preditivo negativo, ou seja, tem tanto pus na articulação que às vezes ele vem como negativo e isso não descarta uma artrite séptica. É por isso que na tua prova da USP, se tem olho, focinho, rabinho de porco, pensa em porco.
Não pensa em papagaio, periquito, cavalo, qualquer outra coisa. Pensa em porco. Isso já caiu na tua prova. Eles já colocaram um paciente com artrite séptica gonocócica que tinha o GRAM ausente. Não aparecia nada no GRAM, mas era tudo para artrite séptica gonocócica. Você não vai pensar em tratar outra coisa se todos os outros fatores do enunciado estão te falando a favor daquela doença. Lembra dos fatores confundidores que a gente conversou, certo? E o tratamento na artrite séptica não gonocócica, especialmente por Staphylo aureus, vai ser feito com antibiótico endovenoso por cerca de 4 semanas, e no caso do Staphylo aureus, a gente vai preferir a oxacilina. Nos Staphylos oxas resistente, a gente vai utilizar o vancomicina, certo? E o outro polo da artrite séptica não gonocócica é a artrite séptica gonocócica. Qual os achados do enunciado que te fazem pensar nisso? Aqui os fatores de risco descritos tipicamente vão ser homem jovem que tem relação sexual desprotegida. Essa informação não está no teu enunciado à toa. E a doença é caracterizada por 2 fases distintas. No começo, no quadro inicial, a gente costuma ter uma poliartrite, então acometimento de várias articulações de maneira assimétrica, tipicamente migratória, então uma vez está no punho, daqui a pouco está no joelho, que cursa com febre, mas não tanta toxemia, e pode ter ainda acometimento cutâneo, uma dermatite pustulosa e inflamação dos dedos, na verdade, da inserção dos músculos nas estruturas articulares dos dedos, chamado de dactilite. A partir dessa primeira fase, o gonococo ele tende a se alojar em uma única articulação e a gente vem para uma segunda fase de monoartrite ou às vezes oligoartrite, sem todos esses sintomas sistêmicos que podem aparecer, certo? Então, classicamente, se você vê uma artrite que se apresenta com 2 ciclos clínicos diferentes, você tem que considerar a possibilidade de artrite séptica gonocócica. E o racional é que nessa fase de poliartrite assimétrica é mais comum que eu tenha hemocultura positiva, isso já caiu na prova de R+. Enquanto na fase de oligomonoartrite, o mais comum é que eu tenha hemo negativa e cultura da articulação positiva, certo? Na tua prova, nem sempre essas 2 fases vão estar discriminadas. Às vezes eles colocam um paciente jovem que tem relação sexual desprotegida com ou sem uretrite gonocócica, ela não é uma obrigatoriedade, que se apresenta com acometimento de outros sistemas. Então ele tem dactilite, tem dermatite com lesões pustulosas e pode ter ainda tendinite. Quando você faz uma artrocentese, aqui o GRAM ele vai visualizar diplococcus GRAM negativos, mais especificamente a Neisseria gonorreia, diplococo GRAM negativo, Neisseria gonorreia, certo? Os outros achados do líquido articular são muito parecidos com a artrite séptica não gonocócica. Então, você tem celaridade aumentada, as custas, principalmente polimorfonucleares, com glicose consumida, a cultura classicamente vai ser positiva, especialmente numa fase mais tardia da doença. O detalhe é que, de novo, se a cultura, se o GRAM não identificar nada, isso não exclui o teu diagnóstico. Feito o diagnóstico, o tratamento aqui é feito por um tempo mais curto, de 7 a 10 dias, com ceftriaxona, certo? Agora a gente passa para uma fase das oligoartrites, migrando para uma fase de poliartrites, começando com uma osteoartrose. O quadro clássico da tua prova é descrever, na osteoartrose, um paciente de meia idade, idoso, com quadro de dor crônica, que cursa com pouca inflamação. Então, ele tende a ter uma melhora com repouso, piora com atividade e tem uma rigidez matinal, sim, rigidez matinal, mas de curta duração, de 10, 15 minutos, não passa de 30 minutos de jeito nenhum. Ela pode ser mono ou oligoarticular, e tipicamente acomete mais as articulações mais utilizadas pelo teu paciente. Então, por exemplo, se é alguém que costura, vai acometer mais punhos, interfalangianas. Se é um paciente obeso, tende a acometer mais quadris, joelhos. Isso é importante, tá? Classicamente não tem nenhum acometimento sistêmico e
acomete interfalangiana distal. Na tua prova, essa é uma característica importante. Óbvio que o teu paciente pode ter osteoartrose do joelho e não ter nada da interfalangiana distal, mas sempre que pega interfalangiana distal, você vai pensar em 2 diagnósticos diferenciais principais, osteoartrose e artrite psoriásica, certo? O diagnóstico é clínico e radiológico. Através de um raio-x a gente observa a presença de deformidades ósseas, dá para ver clinicamente também, o joelho em valgo, o joelho em varo, deformidades dos dedos das mãos, nódulos de calcificação das articulações. E no raio-x, numa radiografia, numa tomografia, ressonância, o que a gente começa a observar é uma diminuição do espaço articular com espículas ósseas, chamadas de osteófitos, e também uma esclerose subcondral. Então, o osso próximo da articulação, ele fica mais enfraquecido. O tratamento é sintomático, ele não tem benefício como modificador de doença e envolve evitar os fatores de risco, então, por exemplo, perda de peso, bem como trabalhar com fisioterapia, musculação para fortalecimento de musculatura e diminuir a sobrecarga naquela articulação e o uso de analgésicos sintomáticos. Está bem documentado, liberado e comprovado como eficaz o uso de anti-inflamatório tópico, que já caiu na tua prova da USP São Paulo. Essa não é uma verdade para uso, por exemplo, de glicosamina, condroitina, diacereína ou Darmides. Eles não são recomendados na osteoartrose porque não tem impacto nem em controle de dor, nem em progressão de doença, certo? E falando em Darmides ou drogas reumatológicas modificadoras de doença, a gente lembra da artrite reumatoide. A gente vai pensar na artrite reumatoide na nossa prova quando a banca coloca uma mulher de meia idade com artrite simétrica de característica mais distal, principalmente mãos, dedos, punhos, pés e polpando interfalangiana distal, que cursa com rigidez matinal importante de 30 minutos a 1 hora e tende a evoluir com deformidade se não tratada adequadamente. Essa paciente se apresenta com achados sistêmicos, então ela pode ter uma síndrome seca associada, como síndrome de Sjögren, pode ter manifestações cutâneas, por exemplo, nódulos reumatoides ou vasculites, pode ter acometimento cardíaco, pulmonar, com derrame pericárdico, pericardite, derrame pleural, miocardite, pode ter acometimento neurológico, especialmente neurológico periférico, como a síndrome do túnel do carpo. A gente aumenta a nossa suspeição diante de um fator reumatoide positivo, que é um teste com alta sensibilidade e confirma, um dos critérios, na verdade, confirmatórios, vai ser pelo anti-CCP. O anti-CCP, ele é mais específico da artrite reumatoide, certo? Eu digo que é um dos critérios porque para definir a artrite reumatoide a gente tem que levar em consideração alguns conceitos, como o número de articulações e tamanho dessas articulações acometidas, o tempo de doença, provas inflamatórias aumentadas como VHS e PCR e presença de um desses autoanticorpos, o fator reumatoide que é sensível e o anti-CCP que é mais específico. O tratamento é feito com drogas poupadoras de corticoide ou drogas modificadoras de doença. O tratamento de primeira linha é o metotrexato. Em caso de refratariedade, a gente pode associar outras medicações como leflunomida, hidroxicloroquina ou até imunobiológicos, e eles podem ser usados em associação ou substituição, caso o paciente tenha algum efeito colateral de uma dessas medicações, certo? E aí, pensando no impacto epidemiológico da artrite reumatoide, se estudou as espondiloartropatias ditas soro-negativas. Elas têm esse nome porque, classicamente, elas têm um fator reumatoide negativo. Mas existem algumas manifestações clínicas que tendem a aparecer em todos os tipos de espondiloartropatias soronegativas, seja artrite psoriásica, artrite reativa, espondilite anquilosante. Quais são essas características? Além do fator reumatoide negativo, elas tendem a ter mais um acometimento de esqueleto axial do que de extremidades e cursam com dactilite, então inflamação nos dedos, e entesite, inflamação na inserção desses músculos, desses tendões, nas estruturas ósseas, certo? Mas aí, a depender da existência de outros achados juntos, eu penso especificamente na doença. Então, por exemplo, espondilite anquilosante, além do acometimento do esqueleto axial, dactilite, entesite, eu vou pensar nesse diagnóstico quando eu tenho um homem jovem com dor lombar de característica inflamatória, então piora pela manhã, tem rigidez matinal, piora em repouso, melhora com o movimento,
e classicamente pode se apresentar com uma uveíte anterior recorrente. O diagnóstico ele vai ser dado a partir da identificação de uma sacroileite com restrição de mobilidade lombar. A gente pode fazer alguns testes diagnósticos, mas o padrão ouro vai ser a realização de uma ressonância que mostra uma sacroileite de padrão ascendente. A tua prova às vezes explora uma radiografia também de região sacral, de região lombar, mas ela é mais tardia. Tu começa a ver alterações mais tardiamente nessa doença, certo? A maioria dos pacientes com espondilite anquilosante tem HLA-B27 positivo. A presença de HLA-B27 não significa que você tenha que investigar espondilite anquilosante, não significa que tenha maior risco de desenvolver espondilite anquilosante. Cerca de 5 a 10% da população normal tem um HLA-B27, mas na vigência da doença, a imensa maioria dos pacientes tem HLA-B27 positivo, certo? E o tratamento é feito com base em mudanças comportamentais, cessação de tabagismo e uso de anti-inflamatório. Aqui o anti-inflamatório não é só sintomático, ele é o equivalente a uma droga modificadora da doença, certo? Pacientes que não respondem ao anti-inflamatório podem utilizar drogas específicas, como o anti-TNF-alfa, e a gente não usa corticoide para esses doentes sob risco de piorar a progressão da doença, provocar um enfraquecimento ósseo aí, com maior risco de fratura, visto que esses pacientes acabam evoluindo com uma junção das vértebras mesmo, uma coluna dita coluna em bambu, se não tratadas adequadamente, e fica muito mais sujeito a fraturas graves nessa topografia, certo? Um outro espondiloartrite soronegativa é a artrite psoriásica. A artrite psoriásica também vai ter o acometimento do esqueleto axial, dactilite, entesite, mas ela pode ter uma manifestação clínica muito diferente. Existem 5 tipos de artrites psoriásicas. O que tende a classificar mais essas artrites é que, classicamente, o paciente tende a ter, em algum momento evolutivo da doença, seja antes, durante ou depois, o surgimento de lesões de pele, com sinal da vela ou do orvalho sangrante. Então, quando descama a pele, que tem como se fosse uma capinha branca, cinzenta, assim, ela pode sangrar embaixo e ter alterações ungueais, como pitting ungueal, onicólise e tudo mais, certo? O que eu preciso saber da artrite psoriásica? Aqui o tratamento é muito parecido com o da artrite reumatoide, então eu tendo a poupar corticoide utilizando as drogas modificadoras de doença. Em alguns casos a gente pode usar sintomáticos, pode precisar de injeção de corticoide intraarticular, mas em geral os medicamentos vão ser leflunomida, metotrexato, hidroxicloroquina e uso de imunossupressores ou imunobiológicos, certo? E a última artropatia soronegativa que a gente tem que discutir são as artrites reativas. As artrites reativas, elas podem acontecer como reação a qualquer infecção sistêmica. Então, pode ter uma infecção de orofaringe e ter uma manifestação articular, pode ter uma infecção genital e ter uma manifestação articular, mas a artrite reativa mais clássica é a artrite reativa de Reiter, ocasionada por uma infecção por uma Chlamydia trachomatis. A artrite reativa de Reiter já foi motivo de questão na prova da USP e ela vai ser definida por uma artrite reativa aguda, assimétrica e aditiva, então vai somando outras articulações, que pode ter a presença também de uma uretrite, classicamente uma uretrite não gonocócica, com uma balonopostite, então outros acometimentos de região genital e uma conjuntivite. O tratamento pode exigir um tratamento específico para a doença de base. Então, na artrite reativa de Reiter, por exemplo, a gente vai ter que tratar a infecção pela clamídia. Caso contrário, a reação articular que perpetua depois desse insulto, a reação articular à distância, ela pode ser tratada de maneira sintomática, com anti-inflamatório, com corticoide intraarticular, mas em alguns casos refratários pode necessitar de drogas modificadoras de doença para evitar aí que o paciente cronifique com essa dor articular, com essa destruição articular, certo? Para a gente entender um pouquinho como a artrite cai na tua prova de residência, dá uma olhada nessa questão da USP São Paulo de 2022. De novo, as questões que cobram diretamente o diagnóstico, vocês vão ter que construir essa historinha na cabeça de vocês dos achados do enunciado. Outro conceito que é importante é se tem olho, nariz e rabinho de porco, é porco, ainda que tenha um fator confundidor no teu enunciado.
As questões que vocês provavelmente vão ter mais dificuldade são aquelas questões que constroem um raciocínio clínico alternativo, uma outra possibilidade diagnóstica, certo? Então, olha só. Mulher de 50 anos de idade, costureira, vem para a consulta ambulatorial referindo emagrecimento não intencional e dores em articulação de mãos há aproximadamente 6 meses, contínua, com piora progressiva nas últimas 4 semanas. Então, é uma dor articular com mais de 6 semanas, eu preciso disso para uma artrite reumatoide, numa mulher de 50 anos de idade, que é fator de risco para ter uma artrite reumatoide. Além disso, na verdade, a paciente descreve um emagrecimento. Putz, será que tem uma manifestação sistêmica junto por conta de uma doença, por conta de uma inflamação sistêmica? Vamos ver. O problema é que o enunciado me coloca nas alternativas que a paciente é costureira. Um diagnóstico diferencial é movimento repetitivo com a mão e ela ter uma osteoartrose nessa mão, certo? Então, até esse momento, eu não consigo definir qual o diagnóstico que essa paciente tem. A banca continua. Ela relata uma rigidez matinal de aproximadamente 20 minutos. Opa, tem uma rigidez, mas não é um padrão inflamatório clássico, acima de 30 minutos. Mas conta que as dores são piores ao final do dia após realização de suas atividades diárias. De novo, algo que fala contra uma doença inflamatória, uma artrite reumatoide. A gente tende a pesar de novo mais para uma osteoartrose, um uso repetitivo. De antecedentes, ela é hipertensa, usa hidrocloro, consome 5 garrafas de cerveja por semana e é tabagista 10 anos máximo. Opa, será que a garrafa de cerveja está aqui para fazer a gente pensar em gota? Pensa, saiba identificar os fatores confundidores. Você olhou a questão até aqui e te fez pensar em gota? Não! Então não se deixa seduzir aí pela descrição de álcool ou pela descrição de ingesta proteica, certo? Ao exame clínico, ela se apresenta com dor à palpação de interfalangianas proximais de todos os dedos de ambas as mãos, segundo e terceira metacarpofalangianas bilateralmente sem edema ou eritema. Opa, não descreveu interfalangiana distal. Eu sei que a osteoartrose pega mais distal e a artrite reumatoide não pega tanto distal. Eu não tenho muita certeza diagnóstica. Eu acho que tende a ser mais osteoartrose, mas eu não tenho certeza que não é uma artrite reumatoide. Até porque eu não tenho outros substratos, como as sorologias para isso. Calma, olha as alternativas. A banca pergunta qual a alternativa correta. Letra A, o diagnóstico inicial não inclui a realização de radiografia de mãos e punhos? Não, se eu estou pensando em osteoartrose, ver a radiografia de mãos e punhos, me ajudando a identificar os teófitos, redução do espaço subcondral, do espaço articular e redução da estrutura óssea subcondral, isso vai me ajudar a favorecer mais o meu diagnóstico. Em contrapartida, se eu começo a ver erosões, deformidades da mão, isso vai me falar mais a favor de uma artrite reumatoide. Então, é pertinente sim a realização de um raio-x. A letra B, a investigação inicial inclui a dosagem de TSH. Putz, o que o TSH está fazendo aqui? Nada a ver. Vamos para a próxima. C, o diagnóstico de artrite psoriásica é excluído pela presença de fator reumatoide positivo. Não. Primeiro que a banca não me descreveu nenhum fator reumatoide nessa paciente. Segundo, a artrite psoriásica, ela é chamada de espondiloartropatia soronegativa, faz parte do grupo de artropatias soronegativas, porque habitualmente o fator reumatoide é negativo. Isso não é um fator de exclusão, até porque pacientes saudáveis podem ter fator reumatoide positivo, certo? A letra D, a presença de rigidez matinal de 20 minutos sugere artropatia inflamatória. Não, teria que ser acima de 30 minutos para sugerir artropatia inflamatória. Olhando todas as alternativas, a gente fica sem gabarito, certo? Errado. Lembra a questão que a gente menosprezou? Abre teu leque de hipóteses diagnósticas diferenciais. Eu não sei o que essa paciente tem. Eu sei que ela está tendo dor articular com um padrão não muito característico para osteoartrose, com um padrão não muito característico para artrite reumatoide. Faz parte eu avaliar outros diagnósticos diferenciais, faz parte eu pedir uma radiografia, faz parte eu dosar o fator reumatoide, mas nesse momento eu não consigo bater o martelo no diagnóstico dessa doente, então tá tudo bem também considerar o hipotireoidismo. Assim como para a hipertensão dela, o hipotireoidismo pode ser uma causa de hipertensão secundária, por exemplo, e essa informação não estar à toa no enunciado, certo?
Esse é o tipo de questão mais complexa que você vai encontrar na prova da USP São Paulo, que é aquela que você não tem ideia do que a banca quer cobrar de você. E você precisa de domínio do conteúdo e uma certa experiência prática para excluir com propriedade determinadas alternativas, certo? Mas ó, eu tenho certeza que vocês chegaram até aqui estudando muito ao longo de todo o ano, se preparando muito. Não é para tremer na base agora, não é para ficar com medo, achar que não vai dar ou que é impossível. Eu consegui, tem inúmeros residentes no HC que conseguiram e eu tenho certeza que se for para ser, vocês também vão conseguir, certo? A parte de vocês, vocês fizeram. O nosso objetivo agora, ó, é correr atrás de um detalhe ou outro que possam diferenciar aí nessa reta final, que possam te garantir uma ou outra questão, mas o grosso mesmo você já construiu ao longo de todo esse ano. Importante. Lembra que a USP São Paulo gosta de raciocínio clínico, então trabalhe a sua capacidade de lógica. As informações do enunciado, elas não são pegadinhas, elas são fatores confundidores e você tem que saber que elas existem para não mudar completamente sua linha de raciocínio só por uma informação ou outra do teu enunciado, certo? Até mais, a gente se vê por aqui.